No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma ciência que se considera bastante racionalista e nos últimos dezenas de anos tem passado por vários questionamentos em função de falhas nesse modelo, né, considerado tão racional. Então, para aqueles que gostarem aqui do vídeo, eu peço aí, acionem o joinha. Para aqueles que estão chegando agora no Modernidade Ciência, se inscrevam e vamos aumentar o grupo aí de inscritos no canal. Vou trazer hoje aqui para vocês uma situação que em 1996, depois de uma sequência de altas no mercado americano de ações, o então presidente do Federal Reserve, né, o senhor Alan Greenspan, ele, quando questionado sobre a velocidade e a magnitude dos valores daqueles ativos, ele usou o termo exuberância irracional e foi um verdadeiro frisson de muita gente dizendo: não, mas como você está dizendo isso? Nós estamos usando modelos assim, nossa, extremamente complexos, estamos tendo muito sucesso em prever as expectativas do mercado. O mercado de fato continuou subindo por mais ou menos ali 4 anos até que ele começasse realmente a ruir, primeiro com a crise das .com, depois por uma série de circunstâncias do 11 de setembro, que são questões geopolíticas, e depois finalmente com a crise do subprime. Mas de lá para cá, muito daquilo que eu vou ler aqui, que era um mantra econômico, foi caindo por terra e foram surgindo pessoas que não são negacionistas, né? Como diz, não, você é negacionista, não, são pessoas que contra-argumentam, encontram argumentos para refutar. É assim que a ciência evolui. Então eu vou voltar aqui primeiro. É uma pena que eu não consiga disponibilizar esse original, porque ele vem no caso brasileiro, uma reprodução no jornal Gazeta Mercantil em 1º de janeiro do ano 2000, e eles reproduziram o editorial da revista The Economist, né? Mesmo The Economist eu tentei, não consegui um link que possibilitasse voltar 21 anos atrás. Bom, nesse editorial, o título é o seguinte: Uma ciência sem a aura racionalista. Então aqui eles já começam a cutucar, de certa forma, os economistas, e o subtítulo era assim: os estudiosos do fazer econômico começam a levar em conta que os homens são criaturas loucas e confusas. Isso aqui já era uma ironia. E aí eles começam nessa matéria usando também uma analogia, dizendo que esse Homo sapiens, que os economistas chamados neoclássicos, que vieram depois ali da Segunda Guerra, utilizando cada vez mais, como diz aqui, o domínio da racionalidade combinou-se ao crescente uso na economia da matemática. Então, cada vez mais se usou modelos, qual é a vantagem computacional, então, né? Então, aqui diz que esse tal homem sapiens racional, utilitarista, ele se assemelha à figura do Sr. Spock, lá da série Jornada nas Estrelas, né? Sempre tomando decisão dentro da lógica, sempre da lógica e tal. E aí eles brincam aqui que, bom, mas é que o Sr. Spock não é terráqueo, ele é de Vulcano. Então talvez é por isso que as teorias econômicas não tenham funcionado tão bem como a gente está percebendo agora. Isso a gente está voltando no ano 2000, né? E aí eu vou ler alguns trechos aqui para depois entrar nos pontos que eu quero comentar com vocês. Já nessa época se afirmava muito que as pessoas tomavam suas decisões econômicas dentro da chamada racionalidade estreita. Supunha que o Homo economicus tentaria sempre maximizar sua felicidade geral. Isso, com o tempo, outras pessoas, como eu disse, psicólogos e outros economistas começaram a questionar que nem sempre essa lógica bate, que as pessoas podem ser altruístas, podem estar disfarçando também uma ação, então não necessariamente ela vai caminhar sempre dentro desse conceito da racionalidade estreita. Na evolução desse processo racional que os economistas tentavam impor ali no início dos anos 80,
também surge as chamadas expectativas racionais. Essa teoria prega que as pessoas levam em conta todas as informações disponíveis para formar suas expectativas e não apenas informações limitadas obtidas com experiências anteriores. Então elas capturam na sua volta, principalmente aquilo que os órgãos oficiais, aqueles economistas, aquelas instituições financeiras estão dizendo. Isso o Daniel Kahneman, que depois veio a ganhar o prêmio Nobel, prova que não é assim, que existe uma enorme assimetria de informações, principalmente no segmento financeiro. Há um represamento de informações, alguns sabem muito mais do que outros, e esses que sabem mais, inclusive, eles disfarçam para que os outros não descubram exatamente aonde que está o segredo daqueles ativos que são mais rentáveis ou que podem ser problemáticos. Daí, no subprime, eu mesmo pessoalmente, à medida que conversava, mesmo no mercado americano, sobre fragilidades que já começavam a aparecer bem no início de 2007, a tendência era que as pessoas mentissem cada vez mais. Diziam, não, isso não vai acontecer, porque inclusive tem uma garantia do governo, tal. Então assim, quanto maior era a instituição e maior o cargo da pessoa, mais ele disfarçava, né? Eu já estava preparado com isso, porque 10 anos antes eu já tinha visto o mesmo comportamento à medida que o ciclo do câmbio fixo no Brasil estava chegando ao fim. Então já para 97, para 98, aquilo ali, todos aqueles mantras, exatamente desses modelos, que não, vamos controlar a inflação, pela taxa de câmbio, o juro real, e tudo vai funcionar bem, e não estava funcionando bem. Só que até o limite ali na virada para 1999, todo mundo disfarçava, tentando se desfazer dos ativos tóxicos, por exemplo. Mas se você pegasse toda a comunicação oficial entre unidades reguladoras, entidades reguladoras, entre entidades do mercado financeiro, economistas que falavam em nome de instituições financeiras, todos eles diziam, calma, tá tranquilo, você é negacionista, hein? Você é negacionista, você é contra o real, era essas coisas que eu ouvia naquela época. Então tem uns pontos interessantes aqui, ó. Durante os anos 80, as políticas macroeconômicas, baseadas nas expectativas racionais, falharam no cumprimento de suas promessas, mesmo que isso ocorresse provavelmente porque as pessoas racionalmente se recusavam a crer nas promessas do governo. Então, isso foi um dos pontos que os psicólogos ou alguns outros economistas começaram a desconfiar. Até que ponto, de fato, as pessoas acreditam naquela versão oficial? Ou porque elas têm suas razões para ter suas dúvidas, ou porque elas não estão exatamente acreditando naquela numerologia toda, elas estão agindo com o instinto do mundo real que elas vivem. Então, de novo, essa informação que vem ali, seja por órgãos oficiais, seja por economistas, ela transita muito bem entre acadêmicos, entre pessoas que são parte interessadas, porque são economistas pagos por instituições financeiras para ter aquela função, e agentes do sistema financeiro que querem realmente dizer, não, está tudo bem, compre isso, olha, está muito bem, não, vamos nessa direção, tudo vai ser explicado. E aí, e o crash da Bolsa em 1987, ele cita aqui, acabou com a confiança de que muitos economistas em mercados eficientes. De fato, aquele foi um crash rápido, mas ninguém conseguiu prever o que ia dar errado com a questão da desvalorização do dólar em relação às outras moedas europeias. Então, o crash de 97 foi muito profundo, a tal da segunda-feira negra, né? Então, ficou muito marcado isso aí, assim, o que deu errado aqui, né? E aí começam, por exemplo, a destruir essa mentalidade que seria ali da cabeça do Sr. Spock. Por exemplo, as pessoas parecem ser influenciadas de maneira desproporcional pelo medo de sentir arrependimento e, com frequência, deixarão passar até mesmo lucros ao alcance da mão para evitar um pequeno risco de sentir que fracassaram. Os humanos também têm a inclinação para dissonância cognitiva, que, em outras palavras, é manter uma convicção, mesmo que dissonante das evidências, porque sua convicção foi sustentada por um longo prazo. Isso se chama ancoragem. A pessoa não desancora de uma premissa que vai levando para o buraco. O Daniel Kahneman,
que, como eu falei, depois veio a ganhar o prêmio Nobel. No livro Pensando Rápido, Pensando Devagar, ele trata exatamente essa característica cerebral de hora se ancorar em modelos, em padrões e procurar explicações que na verdade não existem propriamente. Por isso que esse racionalismo que vem desses economistas neoclássicos funciona muito bem como se fosse você usando aquela planilha, aquele programa de computador, só que as pessoas não funcionam dessa maneira. Elas não reagem exatamente conforme, assim, input tal, a saída é tal, logo se a entrada foi de tanto eu vou reagir assim. Elas não fazem isso, né? Então, há também aqui a chamada propensão ao status quo, quer dizer, a pessoa com orgulho diz, não, eu estou certo, não estou certo, não, mas isso tudo não está dando certo, não, mas eu estou certo, vai melhorar, continua comprando para baixo, fazendo média para baixo, sabe, esse tipo de coisa. Na compra em ações isso é muito comum, já está dando errado e o cara vai comprando cada vez mais para baixo, Também há fortes evidências de que as pessoas são persistentemente confiantes demais. De fato, as pessoas têm... Isso explica muitos dos riscos que as pessoas assumem. Na verdade, é por desconhecer a magnitude real do risco, porque ela não consegue quantificar. A vontade dela faz um bypass e ela não percebe o nível de risco de fato que ela está se sujeitando. Vários acidentes fatais de esportes de alto risco, ou se colocar em locais onde você não conhece, ali como cachoeiras, em épocas, por exemplo, de grande chuva, mas a pessoa diz, não, comigo não vai acontecer, eu sou esperto, né? Também há as características de que as pessoas são levadas a ver padrões em informações que, na verdade, elas são inexistentes. Isso o Kahneman explica bem, que é um padrão mental. Na época em que a gente detectava pegadas, sinais, isso era um padrão de comportamento que para a nossa sobrevivência era muito importante. Mas isso para investimentos, essa visão não funciona. Esses padrões acabam sendo criados na nossa cabeça e nos atrapalham na decisão, né? Aqui ele também cita que há uma tendência da percepção tardia. Depois que aconteceu alguma coisa, a gente subestima até que ponto a gente poderia tê-lo previsto. Em estreita relação a isso está a tendência de memória. Quando algo ocorre, as pessoas costumam se convencer de que realmente o previram, mesmo quando não o fizeram. A pessoa fala, não, eu já sabia, já aconteceu e tal, né? E aí ele passa a citar aqui as pessoas que, nesse artigo, né, do Economist, o Daniel Kahneman, aí ele conhece o Amos Tversky, esse livro, por exemplo, Choices, Values and Frames, que é um livro exatamente dessa época, do ano 2000, a primeira edição desse livro, e aí começa a desmontar esse racionalismo dos economistas. Ainda surge o Richard Thaler, que também vai na mesma direção, o Taleb, e aí, de fato, os economistas não tinham mais como evitar assumir que, olha, seus modelos não capturam realmente a concepção humana. 9 anos depois de eu ter guardado esse artigo, né, já no outro jornal, esse aqui já era no Valor Econômico, né, que a Gazeta já não existia mais, e aí, em março de 2009, o economista, doutor Delfim Neto, escreve uma nota, uma coluna, na verdade, que ele tinha naquele momento, onde ele diz que, olha, apesar naquele ano, 2000, ter sido declarado o Ano Internacional da Astronomia, né, não dá para comparar o que o Galileu fez e outros astrônomos com a economia, porque apesar de muitos economistas acharem que, como eles também usam matemática, e esse é um ponto interessante que o Dr. Delfim fala, eles acham que dá para ter o mesmo grau de precisão do que os fenômenos astronômicos, né? Porque ele diz aqui, mas qual a importância disso agora, né, da questão de se comparar a economia com a astronomia, né? Há de se perguntar para um daqueles economistas que se pensa portador da verdade, ciência econômica, eu também uso a matemática, né? Aí diz que a pequena diferença é o seu tipo de conhecimento em relação ao conhecimento do movimento dos corpos, né?
E esse artigo é bastante interessante, porque ele também, o Delfim também ataca que, como nós já estávamos em 2009 e tinha explodido o subprime, era evidente que, de novo, as teorias econômicas neoclássicas não tinham funcionado. Então ele diz: a cavalar crise financeira, em parte produzido pelos equívocos propagados pela própria teoria. Sim, porque essa própria teoria, ela cria exatamente essa inércia que eu comentei com vocês, de que assim, não, todo mundo vai caminhando para o abismo porque todo mundo está falando da mesma coisa e porque foi combinado que as coisas fossem ditas assim. Porque o mantra é o seguinte: nós conseguimos calcular e prever o que vai acontecer se os parâmetros aqui forem seguidos, de taxa de juros, câmbio, endividamento, enfim, PIB, né? Então, boa parte desses equipes foram propagados pela própria teoria. Descobriu-se então, né, essa ilusão. E aí ele cita, isso eu vou deixar de referência aqui, esse paper publicado exatamente nessa época que ele escreveu essa coluna, que em português esse paper tem o seguinte título: A crise financeira e o fracasso sistêmico da economia acadêmica. Esse é um autores aqui como o David Colander, que já era bastante crítico desde os anos 90 de artigos e livros, né, que eu também vou deixar aqui, sobre essas falhas nas precificações dos economistas, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Tem a referência que eu estou deixando aqui. Eu acho que vale a pena entender que há um jogo de narrativas que é muito conveniente, seja para as instituições governamentais que cuidam, no caso estou falando de bancos centrais, por exemplo, essas entidades que querem manter uma tranquilidade, dizer não, nós estamos aqui, né, ancorados em expectativas, uma frase muitas vezes usada. E você tem toda uma parte interessada do segmento financeiro, de coisas hoje que são fungíveis, ou seja, você tem que ter toda aquela confiança, né, aquela fidelis ali, que você tem que, fidúcia aliás, para que aquilo vale aquilo que está sendo dito que vale. Então, isso funciona muito bem nesse grupo de atores, mas para as pessoas reais isso não funciona. Eu me lembro que na questão do subprime, pessoas que eu cheguei a conhecer, por exemplo, nos Estados Unidos, percebendo aquela alta gigantesca dos imóveis, ao serem procurados para vender os imóveis, eles realmente tinham uma percepção de que, olha, não é possível que isso esteja valendo tanto. Quem tentava convencê-los, as empresas de financiamento, de cartão de crédito, mesmo de mortgage, né, de financiamento imobiliário, tentavam fazer com que essa pessoa pegasse mais empréstimo porque o imóvel estava cada vez mais valorizado. E o que essas pessoas chegaram à conclusão? Eu vou vender. Se o meu imóvel vale tanto, poxa, então eu vou vender, já quito esse financiamento e parto para uma outra coisa, compro uma outra coisa e tal. E foi assim que muitas pessoas se livraram da armadilha de que aquela bolha financeira estava para acontecer, que eu vou tratar isso num vídeo específico do subprime, que eu tenho bastante material daquela época. Tá bom?